Fala, gente, tudo certinho? Bom, a pedidos estou aqui eu hoje para tentar um novo formato de aula. Comentaram comigo durante as lives que o jeito que eu estou gravando, que eu mais estou gravando, que é eu sentado colocando imagens, tem o ponto negativo de não ter um slide ou algum material que fique claro sobre o que eu estou falando, aonde eu estou, enfim. Então hoje é um teste sobre um formato mais tradicional, digamos assim. Hoje então eu apresentarei os slides para vocês enquanto eu vou explicando com o meu rostinho ali no canto, se tudo der certo, porque eu estou gravando agora e depois vou ver se eu consigo editar. Como eu falei na última aula, essa aqui vai ser uma aula onde a gente vai poder conversar especificamente sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas, das plantas com sementes nuas, digamos assim, as plantas que formam sementes, mas não têm flores e também não formam frutos. Eu gostaria, é claro, de relembrar um ciclo geral, um ciclo genérico de vida das plantas. Vamos lá, sem dar grandes detalhes. Um esporófito, por meio de seus esporângios, produzirá esporos. Eu tenho uma divisão meiótica para isso acontecer. Esses esporos, em condições favoráveis, vão dar origem a um gametófito, a planta que produz gametas. Então já é daí, lembrando a nossa alternância de gerações. Um esporófito, depois de muita coisa, vai dar origem a um gametófito, e agora eu tenho um gametófito que depois de um monte de etapas dará origem também a um esporófito. Gametângio, o local de produção de gametas, os próprios gametas, a união de gametas, fecundação, formação de um zigoto, o embrião, o esporófito. Aí a gente lembra dessa imagem. Vocês devem ter percebido já que existem algumas imagens que eu propositalmente repito em todas as aulas, ou em boa parte das aulas pelo menos. Essa é uma delas. Essa imagem ela é excelente para nos lembrar que ao longo da evolução a gente observa uma gradual diminuição dos gametófitos. Então a gente começa lá em briófitas com o gametófito dominante. Depois eu tenho já uma redução significativa em pteridófitas. E agora em gimnospermas eu tenho uma redução absurda. Eu já tenho um gametófito que ele é composto por algumas dezenas de células, uma porção de células, digamos assim. Então esse gametófito está muito pequeno, enquanto por outro lado o esporófito, que era perene, que ele aparecia e sumia lá em briófitas, ele já ganha a dominância em pteridófitas e agora ele atinge dezenas de metros, mais de 30, mais de 50, mais de 100 metros em gimnospermas. Então o esporófito está muito desenvolvido. Primeiro ponto que eu gostaria de lembrar aqui, um ponto mais específico, né, é que eu nem cheguei a comentar isso nas aulas de briófitas e pteridófitas. Não dei destaque para isso, mas vou dar agora, propositalmente. Briófitas e pteridófitas são plantas isosporadas. O que isso significa? Se a gente pegar as briófitas, a gente vai ver que não existem tipos diferentes de esporo. Existe um tipo de esporo, do mesmo tamanho, do mesmo formato, e esse esporo ele é capaz de dar origem a um gametófito, que pode ser masculino, ou um gametófito que pode ser feminino. Os gametófitos também não têm muita diferenciação, a não ser os gametângios e os gametas produzidos, é claro, mas a olho nu, digamos assim, a uma primeira vista, os gametófitos são bem parecidos. Quando eu vou para pteridófitas, eu tenho ainda, em geral, eu vou ter algumas espécies diferentes, mas em geral, por exemplo, nas samambaias, eu só tenho um tipo de esporo também, por isso isosporada. Iso vai remeter a igual, então esporos iguais, que dão origem a gametófitos que normalmente são hermafroditas, são monóicos. E é claro que se eu estou dando destaque para isso agora, é porque em gimnospermas isso vai ser diferente. Nas gimnospermas, nas plantas que produzem as pinhas, os cones, que é o caso, os pinheiros, né? Essas plantas serão heterosporadas, assim como as plantas com flores que a gente vai ver na próxima aula. O
que significa uma planta heterosporada? Hétero, diferente. Eu vou ter produção de dois tipos de esporos. O esporo feminino, que dará origem a um gametófito feminino, e um esporo masculino, que dará origem a um gametófito masculino. E percebam na imagem como é diferente agora, como eu tenho gametófitos muito diferentes. Percebam que nessa imagem, assim como na imagem passada, eu dei destaque aos gametófitos, estou falando de gametófitos. Mas a gente sabe que desde Pteridófitas a planta dominante aqui é o esporófito. Estou falando de gametófito, tem que falar do esporófito. O esporófito das gimnospermas é a planta dominante, é a planta propriamente dita. Nas gimnospermas eu vou ter algumas espécies que são monóicas, como o pinheiro, ou seja, o pinheiro, aquele pinheiro americano, aquele pinheiro de regiões mais frias, é uma planta que produz os dois tipos de pinha. Eu já falei de pinha, já falei de cone. O que é isso? Isso aqui é uma pinha. A gente vai ver que existe a pinha masculina e existe a pinha feminina. O pinheiro, ele é capaz de produzir a feminina e produzir a masculina na mesma planta, ou seja, os pinheiros são hermafroditas. Já as araucárias, os pinheiros do Paraná, elas são dioicas, significa que elas têm os sexos separados. Então eu vou ter o esporófito masculino, que vai produzir pinhas masculinas, e vou ter o esporófito feminino, que produzirá pinhas, cones femininos. E aqui temos uma imagem, uma ilustração das pinhas de cada árvore. O nome bonito para isso aqui não é pinha, não é cone. Pinha e cone é um nome popular. O nome bonito disso, dessas estruturas, é estróbilo. Até então, até agora, eu me referi a feminino, masculino. Mas saibam que em botânica a gente evita ficar falando masculino e feminino. Porque é errado? Não, não é errado. Mas a gente tem um nome bonito. Eu vou dar uma revezada. Às vezes eu vou falar feminino, às vezes eu vou falar mega. Como assim? Quando a gente chega em gimnospermas e angiospermas, as estruturas femininas vão ganhar o prefixo mega ou macro. Porque enquanto isso é um estróbilo feminino, isso é um estróbilo masculino, que vai ganhar o nome de micro. Isso é um microestróbilo, um estróbilo masculino. Isso é um macroestróbilo ou megaestróbilo, um estróbilo feminino. Então, em geral, as estruturas femininas elas vão ter um maior porte, elas vão ter um maior tamanho. Exemplo claro disso são os estróbilos. E essa lógica se mantém para esporângio, para gametófito, para gametângio. Então, ao invés de eu falar gametângio masculino, eu posso falar microgametângio. Ao invés de eu falar gametófito feminino, eu posso falar megagametófito. E assim por diante, na maior parte das vezes. Aqui a gente vai dar uma revezada para a gente nunca esquecer que mega é feminino, que micro é masculino. Depois dessa introduçãozinha a alguns termos, a gente está quase pronto para entender de fato o que ocorre durante o ciclo desse grupo. Eu só tenho que falar uma última coisa. Eu vou pegar como exemplo o estróbilo feminino, porque ele é maior, ele é mais visual, mas a lógica se mantém ao estróbilo masculino, aquele pequenininho que eu mostrei. Isso é um estróbilo. O estróbilo está no esporófito. Então, se a gente lembrar daquela ordem de esporófito possui esporângios que produzem esporos, eu só vou acrescentar esse estróbilo. Então, o esporófito, que é o pinheiro, ele vai ter estróbilos. Dentro desses estróbilos, eu tenho esporângios, que produzirão esporos. Aonde? Que parte? Isso ficará mais visível neste estróbilo aqui, que muito marotamente está recortado, está cortado no meio. Então, não é difícil de entender quando a gente pensa que isso aqui é uma estrutura muito complexa, o estróbilo é uma estrutura muito complexa, formada por folhas modificadas. Todas essas coisinhas marrons, fininhas aqui, ó, que compõem o estróbilo, são folhas especializadas na produção de esporos. Então,
são nessas folhas que eu vou ter os esporângios. E dentro dos esporângios eu vou ter a produção de esporos. Então vamos tocar o barco. Eu dividi, na verdade eu me baseei em um material que divide, e por isso eu estou utilizando esse material, que é o material do ângulo. Ele divide o ciclo em 3, então ele fragmenta o ciclo, mostra cada pedaço com detalhes e depois ele mostra um ciclo todo junto e todo completo. Então vamos começar entendendo o que acontece nas partes, nas estruturas femininas. Este é um estróbilo feminino, nada diferente do que eu mostrei para vocês. E lá, neste estróbilo, eu vou ter vários óvulos. Os óvulos, eles vão ser formados por megaesporângios. Aí você lembra que um esporângio é uma estrutura que produz esporos e um megaesporângio é uma estrutura que produz esporos femininos. Então, dentro do óvulo, eu vou ter um megaesporângio. O megaesporângio, gente, veja bem, ele vai ser isso aqui, não a bolinha. Todo esse espaço interno, dentro dessa camada mais externa, que seria o tegumento, a camada de proteção, tudo isso aqui dentro é o megaesporângio. E no meio do megaesporângio eu tenho a célula mãe de esporos. Então, essa célula mãe vai sofrer meiose e vai dar origem a 4 células. Dessas 4 células, 3 degeneram e só uma fica. A célula que se mantém, a célula que fica, ela é o megásporo, o esporo feminino funcional, que vai para frente. Esse megásporo vai germinar, e aqui eu tenho um detalhe muito importante, que é a endosporia, a retenção do esporo e a germinação do esporo na planta mãe. Nos grupos anteriores, a gente tinha esporos sendo liberados e levados pelo vento e germinando no solo. Aqui, eu tenho o esporo germinando na planta mãe. Ou seja, esse estróbilo está preso ao pinheiro, lá dentro dele são produzidos esporos, e lá onde eles são produzidos, esses esporos já germinam. Germinam em um gametófito, no caso, um megagametófito, um gametófito feminino. Esse gametófito feminino, não muito diferente do que a gente viu, só menos complexo, né? Porque os gametófitos vêm decaindo em complexidade evolutivamente. Esse gametófito apresentará uma oosfera, um gameta feminino lá no meio dele, esperando, aguardando ansiosamente por um gameta masculino que venha fecundá-lo. Fecundá-la, na verdade. Enquanto tudo isso acontece, nas estruturas masculinas eu tenho coisa parecida acontecendo. Eu tenho estróbilos masculinos. Nesses estróbilos masculinos eu tenho esporângios masculinos, microesporângios, contendo muitas células mãe de esporos. Essas células vão sofrer meiose e vão dar origem a 4 células. Meiose normal, como qualquer outra. Só que dessa vez as 4 células são funcionais. Não tem aquela coisa de degenerar 3 e sobrar uma só. As 4 são funcionais. As 4 são esporos masculinos, micrósporos. Cada um desses micrósporos vão germinar exatamente da mesma maneira, só que, como é um esporo masculino, ela vai dar origem a um gametófito masculino. O gametófito masculino em gimnospermas é o grão de pólen. Mais especificamente, o grão de pólen é um microgametófito imaturo. Por quê? A gente vai ver o momento que ele amadurece daqui a pouco. O microgametófito, ele é composto por algumas células, mas eu gostaria de dar destaque a 2. A célula que nesse desenho está representada em verde, meio azul, que é a célula do tubo, muitas vezes chamada de núcleo vegetativo ou célula vegetativa. E eu tenho essa célula amarela, que é a célula geradora, ou núcleo gerador. Guardem essas 2 células. Uma característica bem comum em grãos de pólen de gimnospermas é o fato de eu ter essas asinhas em volta dele, porque normalmente o pólen das gimnospermas é levado pelo vento, que eu chamo de anemofilia. Agora, depois de entender o amadurecimento
das estruturas femininas e masculinas, eu vou ver como elas se encontram. Então a gente começa aqui, não leve em consideração esse megagametângio aqui, isso é um megaesporângio. Dentro do megaesporângio eu tenho uma célula mãe de esporos. Essa célula mãe de esporos vai dar origem ao megásporo funcional. Os outros 3 degeneram, lembre-se. Enquanto isso está acontecendo, eu tenho grãos de pólen chegando já. No momento que eu tenho o meu megagametófito já maduro, depois de produzir gametas femininos, o grão de pólen vai brilhar. E ele brilha amadurecendo. O grão de pólen, que é um gametófito imaturo, ele amadurece da seguinte maneira. A célula vegetativa, ou célula do tubo, ela vai começar a se dividir assim que o grão de pólen entra em contato com a abertura do óvulo, aquela portinha do óvulo. Essa célula começa a se dividir e ela vai se dividir e formar uma ponte, formar um tubo, daí o nome. Esse tubo é o tubo polínico. O tubo polínico é o gametófito maduro. O grão de pólen amadurece e se transforma em um tubo polínico. Pronto? Não. Através dessa ponte, através desse caminho, é por onde os gametas vão passar, por onde os gametas vão caminhar. Quem dá origem aos gametas é a célula germinativa, aquela em amarelinho. Os gametas caminham através do tubo e atingem a oosfera, atingem o gameta feminino. Encontro de gametas, fecundação, formação de um zigoto. Percebam que em nenhum momento eu falei que o gameta precisa nadar, que o gameta precisa de água, que a gente precisa de água na reprodução. Exatamente por isso. As plantas conseguem a independência da água na reprodução quando surge o tubo polínico. Agora, o gameta não precisa de água para encontrar o outro. O tubo polínico é a ponte que vai fazer com que os dois se encontrem. O tubo polínico leva o gameta masculino ao gameta feminino. Eu não preciso mais de água. Depois da fecundação, o zigoto vai se desenvolver em um embrião. Esse embrião vai ser protegido pela maior novidade evolutiva do grupo, que é a semente. Percebam que o óvulo e tudo que tem dentro dele se desenvolve em semente. O tegumento do óvulo dá origem ao tegumento da semente. O megagametófito, os restos do megagametófito que ainda estão aqui, lembre-se que na hora que o esporo, o megásporo, né, o esporo feminino germina e se transforma no gametófito, ele preenche todo aquele espaço. Agora os restos desse gametófito vão se transformar no tecido nutritivo que vai nutrir o embrião. Então, semente é igual a tegumento mais tecido nutritivo mais embrião. Alguns livros já trazem esse tecido nutritivo com o nome de endosperma. Eu, particularmente, não gosto de chamar esse tecido nutritivo de endosperma, porque o endosperma verdadeiro é uma coisa que a gente vai ver nas plantas com flores. Aguarde próximos capítulos. E notem que esse tecido nutritivo é haploide, é N. Para fechar tudo que a gente aprendeu, vamos para um ciclo geral, completo. Eu estou falando do ciclo de uma araucária. São plantas que têm sexos separados. Eu tenho a araucária masculina e a araucária feminina. Vamos começar da feminina para não perder o costume. O esporófito feminino possuirá estróbilos femininos. Nesses estróbilos eu tenho esporângios. Os esporângios estão dentro do óvulo. Os esporângios produzirão esporos. De cada 4 esporos produzidos, 3 degeneram e 1 fica, o esporo funcional. Esse esporo funcional vai germinar e dar origem a um gametófito, um gametófito feminino que vai preencher todo aquele espaço. O gametófito feminino vai ter arquegônios, que são gametângios, que produzirão oosferas, que são gametas. Pronto, é só esperar o nosso amiguinho masculino. Enquanto tudo isso acontecia, o esporófito masculino possui estróbilos masculinos. Esses estróbilos
vão ter esporângios masculinos, microesporângios, que através de meiose produzirão esporos masculinos. Os esporos masculinos germinarão em gametófitos, que são os grãos de pólen. Os grãos de pólen são gametófitos imaturos. Esses grãos de pólen aí sim vão ser levados pelo vento e ao atingir a abertura do óvulo, ele vai se desenvolver, ele vai amadurecer. A célula vegetativa construirá uma ponte, que é o tubo polínico, e através desse tubo polínico, a célula geradora dará origem aos gametas masculinos, que vão atingir as zoosferas, os gametas femininos. União de gametas é sinônimo de fecundação. Fecundou, eu tenho um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver em um embrião e o óvulo como um todo vai se desenvolver em uma semente. Aí a gente tem essa semente bonitona de araucária, famoso pinhão. Fazendo agora uma síntese de tudo que a gente viu, dos pontos mais importantes, dos pontos mais característicos de gimnospermas, eu tenho o seguinte. Eu tenho a partir desse grupo a endosporia e a retenção do esporo. Então os esporos não são mais carregados pelo vento, eles germinam imediatamente aonde eles foram produzidos. Eu tenho a independência da água para a reprodução, justamente porque, evolutivamente falando, nessas plantas os gametas flagelados, que eu enxergava em embriófitas e pteridófitas, foram substituídos por um tubo polínico, por onde os gametas vão passar. Lembrando também que a maior novidade evolutiva do grupo é a presença de sementes, e as sementes nada mais são do que os óvulos desenvolvidos depois da fecundação. A importância da semente se dá principalmente pela proteção que ela gera ao embrião e ela evita ainda que o embrião desseque, que ele morra, que ele deixe de ser viável pela falta de umidade, pela falta de água. Então ela protege nesse sentido também. Em botânica a gente tem dois termos que confundem bastante, que é polinização e dispersão. A polinização se refere aos grãos de pólen e a dispersão se refere às sementes. Nesse grupo, tanto grãos de pólen quanto sementes, em geral, são dispersadas pelo vento. A semente de um pinheiro é uma coisinha muito delicada, ela parece uma folhinha, ela parece que tem uma zona assim, que daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês, inclusive, e ela é levada pelo vento, ela cai... Ela cai e é logo carregada pelo vento. Ela é muito delicada. E essa imagem aqui do cantinho é para lembrar para vocês que por mais que eu tenha um monte de estrutura nova, um monte de coisa que parece que some, né? Que aquele ciclo geral é difícil de enxergar aqui, mas eu ainda tenho aquele ciclo geral onde os gametófitos, através da produção de gametas, dão origem a esporófitos e os esporófitos, da mesma maneira, dão origem a gametófitos através dos esporos. Para fechar, eu trouxe para vocês aqui a imagem dos estróbilos de pinheiros, parecido com aquele que eu tenho aqui, e a semente do pinheiro. Olha que delicada a semente do pinheiro, o jeito que é. E do outro lado, eu tenho o estróbilo feminino também da araucária, do pinheiro do Paraná, recheado de sementes prontinhas para dar origem a um novo indivíduo. Aqui embaixo também a foto das sementes da araucária, que são os famosos pinhões. Aí você pensa, como que o pinhão desse tamanho ele consegue ser levado pelo vento? A araucária é uma exceção. Nas araucárias, as sementes não são dispersadas pelo vento. A gente tem uma coisa bem interessante que acontece, que algumas aves, por exemplo a gralha azul, ela pega o pinhão, esconde o pinhão para depois vir buscar no solo, ela cava e esconde o pinhão, e ela esquece onde o pinhão estava escondido. Então ela ajuda a araucária a dispersar as sementes sem querer. Olha que coisa mais bonitinha. Beleza? Gente, muito obrigado mais uma vez. Vejo vocês na próxima aula de angiospermas, as plantas com flores, o grupo mais importante, o grupo mais relevante dentro da botânica. Até lá!